Então, gente, a pedido de um dos inscritos, hoje falarei sobre o paradeiro de Katie Featherston. Onde é que ela se meteu? Não só isso. Vamos tentar explicar o que ela fez enquanto sumiu por um lapso de tempo entre os filmes. E pra você que é novo aqui. Oi, gente! Sou Alex. E esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, como boa parte dos outros vídeos, eu presumo até aqui você entende o básico da franquia. Se não, toma vergonha na cara e vai assistir meu primeiro vídeo do canal, que resumi toda a franquia. Bom, gente, com a primeira trilogia da franquia, a gente sabe o que houve em parte da infância e vida adulta de Katie. A gente sabe como Dimensão Fantasma que Katie viveu com Julie e Dennis até 1988, quando eles foram mortos, suas memórias foram apagadas e ela foi induzida a pensar que Lois e Kent eram seus pais até 1992. Depois de 92, houve aquele incêndio e aí não temos informação até 2006. Bom, gente, no primeiro filme, temos as informações que Katie estava se tornando professora de inglês. Havia se relacionado com o Micah há 3 anos, ou seja, desde 2003. E há um momento que Micah dá a entender que a mãe de Katie era estranha, se é que vocês me entendem. Ele estava se referindo a Lois. Ou seja, até 2006, Lois estava viva. E na cena que ela conversa com Frederick, aquele cara que tenta ajudar o casal, ela fala que depois do incêndio provocado por causas misteriosas, eles se mudaram de residência. Bom, eles quem? Bom, antes dessa fala, Katie falou de Christy. Pode ser que quem se mudou foi Katie e Christy. Mas como o Micah fez menção da mãe de Katie, então prefiro acreditar que todos se mudaram. Katie, Christy, Kent e Lois. Uma coisa que me veio agora. As famílias têm o costume de colocar o nome de seus filhos de forma parecida. Assim como Katie e Christy, que são nomes meio parecidos e começam com K. Talvez uma homenagem ao verdadeiro pai delas, Kent. A gente deve lembrar que Dennis é padrasto delas. Outra coisa que me venho é que no Sewer é costume das famílias colocarem os filhos para morar longe dos pais. Para eles já desenvolveram independência. E eu queria que essa moda pegasse no Brasil. Por que estou falando isso? Porque Lois vivia em Moore Park, Califórnia, enquanto sua filha morava em Santa Rosa. Isso pode explicar por que não vemos a Lois no primeiro e segundo filme. Ela manteve esse costume morando longe de suas fake filhas. Provavelmente ela ainda morou em Moore Park até o final de Marcados pelo Mal, pois o final acontece bem naquela casa. E pode ser que Katie viveu ali de 1992 até em torno de 2000, ano que ela começou a estudar para ser professora, pois a faculdade demora em torno de 5 anos, ou seja, começa em 2000 e termina em 2005 ou 2006, e tem mais 3 anos de licenciatura, o que bate com as informações do filme. Mas isso é uma hipótese. Pessoas, ela pode já ter saído em 1997, ano de sua maioridade, e talvez de 97 a 2000, ela conheceu Micah e mudou de carreira. Detalhe. Com 13 anos, Katie relatou que houve um aumento nos eventos paranormais. Para Katie ser assombrada assim, a gente sabe que ela já teria que estar forte o suficiente na casa que ela vivesse, pois nós sabemos que ele primeiramente fica na Dimensão Fantasma para depois vir para nossa. Isso reforça a tese de que Katie vivia com sua avó na casa de Moore Park, um lugar já consagrado a Toby. O que seria mais fácil para ele agir fisicamente. Bem, louco, né? E, gente, mais coisas sobre a Dimensão Fantasma vão ser faladas no Atividade Paranormal. A Prisão. Sim. Gente, esse fanfilme que irei fazer e postar aqui no canal abordará muita coisa sobre a Dimensão Fantasma. Não só ele, como as suas continuações. Eu vou ainda fazer um vídeo explicando os próximos lançamentos e tal. Mas o que você deve saber agora é que a prisão vai ter continuação, que não necessariamente é uma sequel, pode ser uma prequel. Geezer.
Mas os pontos principais dos roteiros já estão acertados e uma possível data também. Mas é só isso que posso falar agora. Continuando. Até agora, sabemos o que Kate fez até 2006. Daí pra frente, sabemos que ela raptou Hunter e depois tomou ele de volta em 2011. O que ela fez nesses 5 anos? Bom, gente, a partir de 2006, Kate estava completamente integrada ao Coven, então ela provavelmente estava ajudando o Coven. A gente até viu isso em uma cena adicional de Marcados que se passa em junho de 2012, em que ela leva a caixa de fitas da Bruxa Ana, e Dimensão Fantasma em 2013, em que ela finge ser corretora e coloca os Flash para morar lá. Devemos lembrar que o dom de Kate é proteção. Antes, ela protegia Christie, depois Hunter e agora? O Coven, ela que faz os trabalhos mais externos para que a identidade e localização do Coven fique preservada. Por isso que ela não aparece no final de Marcados pelo Mal e de Jacó de Gloche, mas apareceu no final do 4º filme, porque ali seu objetivo era proteger Hunter. Pode ser que nos anos de 2006 e 2012, ela basicamente cuidou de Robbie para que ele se aproximasse de Hunter, trazendo não só ele pro Coven, mas também Alex. Por algum motivo, Alex é importante pro Coven. Já fiz um vídeo aqui explicando sobre isso. Mas, basicamente, isso explica por que Toby decidiu colocar Hunter pra doação quando, na verdade, ele poderia ter colocado ele com o Kate escondidos da polícia com o Coven, até atingir a idade padrão. Que acharam, gente? Bom, gente, esse vídeo foi sugestão de vocês. Se vocês têm outras, comentem. E quem quiser ajudar com o canal, criei uma vaquinha para financiar o canal. Ainda não consigo abrir o clube de membros, então essa é uma forma de vocês ajudarem esse tipo de conteúdo. Com o canal e os futuros roteiros chegarem a mais pessoas como vocês. Até porque, quando se fala em atividade paranormal, não existe outro canal como esse. Vou deixando o link na descrição e não se sintam obrigados a nada. É só um valor que você podem. Um valor que não vai fazer falta. No mais, gente. Até.